Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui com mais um painel do Expo Talk, no evento da ABMeta, o Expo Metaverso. Estou aqui com a Priscila Guedes, que vai falar aí do processo dela criativo, do Big Wave, né, de uma experiência imersiva em realidade virtual, simulador. Vou passar a palavra para ela, mas antes, Priscila, muito obrigado pelo apoio, pelo suporte, por apoiar a associação, por apoiar o evento, e passo para você as palavras. Oi, pessoal, estou muito feliz de falar na minha língua materna para o meu país que eu amo tanto, sobre esse projeto que é tão ambicioso e que já construiu um caminho com resultados concretos, e eu espero poder, a partir do momento que a gente está compartilhando com vocês esse case, poder inspirar também, porque o Brasil é um país muito criativo, muito forte, e eu sei que ano que vem vão ter novos projetos por aí. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Tá dando para ver aí minha tela? Perfeito, está dando sim. Então, eu sou brasileira, mas moro aqui na Suíça, na Europa já há bastante tempo, e cresci na água, basicamente, no Rio de Janeiro, e então a água sempre foi um instrumento de aprendizado para a vida, né? E através dessas experiências e com a junção do meu background, da minha carreira no cinema tradicional e de inovação, eu tive a ideia de fazer esse projeto que se chama Big Wave VR Game, que é uma startup, é uma empresa. O projeto é uma empresa guiada pela ciência, e é uma ferramenta que é um game. E vai ser distribuído no Health Tech, na indústria tecnológica de saúde e de medicina também, para a construção de novas terapias, né? Mas a informação mais importante que vocês precisam saber sobre mim é que eu acordo todos os dias, levanto da minha cama para construir um mundo onde todo mundo possa acessar uma melhor qualidade de vida através de conteúdos inteligentes, estratégicos e inovação. Eu tenho um percurso na indústria do cinema tradicional, com filmes de ficção, longa-metragem já distribuídos em mais de 42 países, com orçamento de 5 milhões de dólares. Quer dizer, eu tenho capacidade de entrega desse tipo de conteúdo, porém, agora estou focada em realidade virtual, em ficções que estejam ao serviço do desenvolvimento do mercado do metaverso. Passei pelas relações internacionais, Escola de Belas Artes da UFRJ, no Rio de Janeiro, me formei em direção de filmes na França, em direção de fotografia, fui elegível ao César, que é o Oscar europeu, em 2018, como melhor diretora de fotografia, e meu último filme, ano passado, ganhou 9 prêmios mundiais, né? E esse ano, com esse projeto Big Wave VR Game, nós tivemos 3 importantes prêmios, 2 em Taiwan, um de estratégia de propriedade intelectual, outro de inovação nos esportes, e o terceiro aqui na Suíça, como melhor modelo de negócios para as novas startups promissoras, né? Nós estamos no top 10, são entre as 10 melhores startups de informação, comunicação e tecnologia na Suíça, que é o país campeão no mundo de inovação. Eu também sou surfista de ondas grandes, e para surfar ondas com esse peso, a gente precisa estar num estado de calma mental muito grande para tomar decisões rápidas que podem salvar a nossa vida. Então, esses cursos, esses treinos que a gente faz, eu acredito que sejam muito importantes para ajudar as pessoas na vida prática, né? Porque os treinos para surf de ondas grandes oferecem uma mente mais calma, um corpo, em geral, mais saudável, e mais confiança, mais segurança na vida. Então, é assim que nasceu o projeto Big Wave VR Game. Então, esse slide, ele mostra que o projeto, esse ano aqui na Suíça, concorreu com 350 outros projetos que foram inscritos. Houveram 52 finalistas,
5 desses finalistas foram selecionados por júri, e dentre esses 5, a audiência internacional votou, ficou em loops aqui no canal mais importante da Suíça, e nós ganhamos. Então, é um resultado concreto de que o modelo de negócios, o modelo estratégico de propriedade intelectual e de produto que vai ao mercado para a construção do metaverso, ele está num shape interessante. Principalmente porque mais de 3/4, vou repetir, mais de 3/4 da população mundial está sob estresse nesse momento. Então, essa é a principal solução que a gente está propondo resolver através desse produto que vai ao mercado. A gente vai começar com uma distribuição para consumidores normais, né? Existem 59 milhões de pessoas atualmente com óculos de realidade virtual em casa, então a gente vai começar com esse mercado. 12 milhões desses 59 milhões são do Quest, né, da Oculus, e vamos ver como é que vai ficar esse número em 2023, que é o ano que promete ser o ano dos fabricantes de óculos de realidade virtual, né, e depois que a gente tiver esse feedback desses consumidores, vamos chamar assim, normais, a gente vai começar a distribuição no B2B, que é o business to business para empresas, e vocês vão saber mais para frente qual que vai Fazer ser. uma ressalva rapidinho, Sila, quando você colocou. Eu achei bem interessante, porque acho que você acaba entrando mais numa vertical, numa categoria, né, de saúde e bem-estar, mesmo sendo, né, algo tecnológico, ligado ao esporte, mas, assim, a gente já vê, né, um potencial enorme de mercado por ser algo que te tira e que te relaxa, né, como uma válvula de escape, uma maneira de você, opa, me desestressar. Então, é interessante porque a gente vê muita tecnologia como, de certa forma, opressora, né? Eu estou ali trabalhando e tal, no computador e tal, e algumas pessoas têm muito medo também da realidade virtual, porque assim, ai, eu já fico o dia inteiro no computador, já fico o dia inteiro em tela, imagina, eu vou colocar mais tela, e aí vai vir essa coisa de metaverso, as pessoas não vão mais ter contato, não vão mais humanizar, né? Então, acho que é bem interessante você trazer esse recorte do uso da tecnologia como algo positivo, né? E voltado para o bem-estar. Isso é muito legal. Parabéns. Obrigada. A ideia, você vai ver nos próximos slides, ela vai além disso. Esse é o portal de entrada, né? A gente costuma ouvir o comentário de que nós somos um cavalo de Troia. As pessoas pensam que elas estão adquirindo um game para se divertir, mas é muito mais do que isso. A gente está falando de impactos fisiológicos através de conteúdo imersivo, e nesses impactos fisiológicos estrategicamente escolhidos através de uma narrativa de um game, melhorar a qualidade de vida real das pessoas. A gente está praticando realidade virtual, construindo o metaverso para melhorar a qualidade de vida concreta das pessoas, a relação entre elas, a mobilidade física, os treinos mentais para encorajá-las na vida real, na gestão de conflitos, né? Porque o estresse, o que que é? É uma dificuldade de gerenciar os conflitos. E aí aumentam os hormônios do estresse no seu corpo e eles ficam ali como toxinas. Então, vem as doenças e vem várias outras consequências, né? Mas a gente vai chegar lá. Falando do modelo de business, eu vou falar bem rapidamente para a gente poder se concentrar mais nos assuntos mais interessantes. A gente tem um modelo básico de versão gratuita inicialmente, depois, se o usuário quiser, ele pode fazer um download pago, e depois, se ele quiser ir mais profundamente na experiência, ele pode pagar mensalidades de acordo com o conteúdo que ele escolhe e com o nível de mobilidade física e mental dele. Tem muita gente que fala, eu não quero saber de ondas grandes, eu tenho medo da água, então não precisa, porque como a gente também não quer machucar ninguém, já que é um jogo que exige mobilidade física, movimento do corpo inteiro, a gente não quer machucar ninguém, então para você desbloquear os níveis mais avançados do game, você tem que jogar muito bem os níveis iniciantes do game, né? Então você pode ser um idoso, você pode ser uma pessoa limitada fisicamente, a gente vai ter distribuição em hospitais, em pessoas em confinamento hospitalar, pessoas que não têm um braço, pessoas que não têm os movimentos da perna, então a gente também vai estar usando inteligência artificial para calibrar todo o conteúdo que vai ser utilizado nas etapas seguintes do game, né?
Então, a gente está, nesse momento, fazendo a prova do conceito através de motion capture para desenhar todo o storyboard do game, através de uma história que vai ser contada, ou seja, é um filme também, só que a pessoa não vai querer ficar vendo o mesmo filme várias vezes, né? Ela vai desviar para as práticas delas diárias, e a gente está nesse processo de desenhar o controle do game, né? Os movimentos corporais que dão controle de direita, esquerda, para cima, para baixo, através de movimentos reais do corpo. As pessoas, às vezes, subestimam os movimentos que o surf demanda para o corpo, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você vê um surfista, você vê que ele tem uma postura corporal que é interessante, a espinha, a coluna vertebral, os músculos do core, que é o abdômen, que sustentam todas as vísceras e que mantém o fluxo sanguíneo num ritmo interessante para o coração, cardio, questão cardiovascular. Então, quer dizer, a gente vai oferecer para o público que está em casa, na segurança do sofá da sala, a possibilidade de experimentar todos esses movimentos com possibilidade de correção através de um muito divertido jogo. A gente vai começar com a versão do jogo solo, mas depois, no primeiro update, o objetivo em 6 meses depois do lançamento, a gente passar para o multiplayer, que vai permitir, de uma forma inteligente, que o jogador se conecte com outros jogadores, que podem ser seus amigos, ou podem ser usuários aleatórios já ativos na hora do game. E cada movimento tem uma correção, tem um modelo, tem um guia, e tem também a questão, a parte do storytelling, a parte da história narrativa que o game tem, também é para facilitar a utilização das ferramentas que o game vai ter, que vão ser disparadas através dos movimentos do corpo. Então, isso também está sendo mapeado agora, né? Esse é a árvore do game, né? Esse é o desenho da interatividade do game. Você bota o óculos, você pode escolher de convidar os seus amigos, ou você pode ir para a sua área de treinos diários, né? Depois você pode construir o seu próprio avatar, quem você vai ser, ou você pode usar algum avatar da nossa coleção. E a partir daí você pode ir para a história, que é uma surf trip, com diferentes lugares que vão ser conectados também com business local de reais locais, né? Ou seja, você pode planejar a sua próxima viagem de surf e chegar lá já pronto, já conhecendo mais sobre aquele ambiente, porque quando a gente está falando de surf, a gente também está falando de navegação, de leitura dos ventos, leitura do mar, leitura de correntes, aprender de forma segura como entrar e sair daquele tipo de água, quer dizer, cada lugar tem as suas regras naturais, as suas leis naturais. Então, isso tudo pode ser estudado. Então, a gente também está falando de educação. A gente também está falando de uma área profissional, que envolve esportes. Então, a gente vai estar sempre desenvolvendo os business que estão conectados com o metaverso do futuro, né? Nós já temos aí no mercado o esportes, que movimentam milhões de dólares anualmente. Então, a gente vai trazer eles também para o metaverso e interagir através de matchmaking entre atletas profissionais, não só do surf, mas do oceano, né? Atletas da água, especiais ou não, refugiados ou não, com sponsors, né, patrocinadores e eventos em tempo real. Obviamente, a gente precisa que o mercado se desenvolva, que a tecnologia se desenvolva e que a cultura de acesso a esse tipo de conteúdo também se desenvolva. Então, essa parte, ela também vai levar mais tempo para ser desenvolvida junto com as pesquisas, né? Então, os números que eu já mencionei anteriormente, de pessoas que atualmente já têm óculos de VR em casa, o mapa mais confiável que a gente encontrou por enquanto é de 59 milhões, mas 2023 está prometendo ser o ano dos óculos de realidade virtual, então vão haver novos fabricantes lançando no mercado, novas tecnologias, novos desafios resolvidos, né? Porque nós, criadores de conteúdo imersivo, sofremos muito com os limites, porque esses óculos são
pequenos computadores, né? Primeiro foi a questão da bateria, depois vem a questão da resolução, depois vem a questão de não ter cabos, então, já que não tem cabos, tem menos resolução, o processador é mais lento, então, todos os conteúdos que são produzidos sonhando com um alto rendimento de velocidade, como é o surf, por exemplo, a gente tem muitos limites ainda para resolver a nível de pesquisa científica. Nós precisamos muito de conexões científicas com universidades, com pesquisadores, porque o metaverso ele já está sendo feito e ele Falando em pesquisas, só para complementar o que você falou da questão de número, né? A gente tem um levantamento do Gartner que até 2026, 2 bilhões de pessoas estarão no metaverso. Tá? Então, assim, que você está falando um pouco dos dispositivos, mas eu acho que à medida que a gente vai acelerando esse processo, essa curva da adoção dos dispositivos, de como que a gente consegue viabilizar isso, ela se torna, ela pode ter realmente acelerar e extrapolar isso, né? Acho que é bem interessante. Exatamente, já está acontecendo, né? Porque hoje em dia, não sei qual é o valor no Brasil, mas aqui na Europa, com $300, você compra um óculos de realidade virtual sem cabos e com um ótimo rendimento. Quer dizer, isso é necessário. A acessibilidade, a adoção da massa, ela vai ser feita com o desenvolvimento da tecnologia, que acontece graças ao estudo científico, né? Então, a ciência está muito conectada à inovação e nós, criadores, temos que estar em conexão com esses pesquisadores para que eles possam saber quais são as nossas dificuldades e para que eles possam nos ajudar a resolver os nossos limites tecnológicos, né? Então, assim, o mercado de realidade virtual em 2025 está aí, ó, a promessa de que toque, que movimente 20 bilhões de dólares no mundo. Essa é uma promessa de agora, mas eu tenho certeza que ano que vem esse cálculo vai ser feito diferente e vai ter aí uma promessa ainda maior, com mais possibilidades de acesso aos óculos de realidade virtual, que é o degrau concreto para o metaverso, né? Então, falando da questão do maior limite que a gente tem com relação à tecnologia para o nosso conteúdo, eu me esqueci como que fala em português, o seasickness, mal de mar, em francês é mal de mer, quando você vê uma coisa, qualquer imagem se movimentando muito rápido, mas o seu corpo, ele não está se movimentando nessa mesma velocidade. Quando a gente vai num barco e a gente começa a ficar enjoado, dá náusea, ou então a luminância, né, quem tem aí mais de 20 anos deve lembrar da mãe dizendo, não fica assistindo televisão muito perto da TV, porque vai queimar os olhos. Quer dizer, ela dizia isso 20, 30 anos atrás, mas e agora? Já que a tela está bem aqui na nossa frente dos olhos, né? Então, esse cansaço dos olhos, essa queimação das retinas, a náusea, esse mal-estar causado pela realidade virtual é algo que está morrendo com os próximos conteúdos de realidade virtual que vão integrar o metaverso. Existe um conceito geral global já acontecendo a nível de financiamentos que não estão possibilitando a seleção de projetos que não têm esse pensamento ético. Alguns anos atrás, para quem conhece minha carreira, meu trabalho, eu já falei muito sobre ética em conteúdo imersivo. Agora a gente está falando bem menos e fazendo muito mais. A gente já está construindo esse tipo de conteúdo que vai inspirar as próximas gerações, né? Então, a nossa prioridade nessa nova geração de conteúdo imersivo, que é o que vai ser o patamar inicial do metaverso, é o game feel, é a sensação boa, ética, daquele conteúdo ser experimentado. A gente não quer mais que no final das experiências as pessoas tenham essas imagens aí da esquerda do slide, que é aquela náusea, vômitos, quedas físicas, tem pessoas que se machucam, tem pessoas que batem com a cabeça na parede, tem pessoas que ficam realmente com dor nos olhos, e pessoas que passam a enxergar menos bem por causa desse cansaço nos olhos, que vem da retina. Não sei o quão familiar a audiência desse conteúdo aqui está com a questão da catarata, mas a catarata ela vem de uma hipersensibilidade exagerada, de uma exposição exagerada à luminância. Então, nos países dos países onde tem mais sol, é onde mais tem gente com catarata. Então, a gente não quer ter nenhum tipo de conexão com esse tipo de superexposição à alta luminância de tela, mais. Então, a gente está preocupado com isso como a primeira linha do que é o conteúdo que está sendo produzido agora. E quando eu digo a gente, não sou só eu e a nossa equipe, é
todo um sistema de pensadores e de construtores do metaverso aqui na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia, né? Então, a diferença desse conteúdo que a gente está produzindo, desse projeto que se chama Big Wave é um game que é o primeiro produto de uma plataforma que vai ser uma plataforma de protótipos, né? Que vai começar com esses assets que já vão ser feitos pelo game. Então, o game é o primeiro produto dessa plataforma. O Big Wave VR Game, ele prioriza eticamente a sensação de estar no oceano, a sensação de estar do lado de fora, mas não para substituir a realidade, mas para empoderar as pessoas a encontrarem esse caminho e irem lá fora, viverem melhor a vida delas. A gente vai estar também inspirando crianças e adolescentes a amarem mais os esportes aquáticos, a água, que é o grande hype do século, né? A gente precisa falar mais sobre água, a gente vai ouvir mais falar sobre água o tempo todo, pela questão do aquecimento global e pela questão da falta de potabilidade da água que vai acontecer, e já está acontecendo, e vai acontecer cada vez mais com o aquecimento global, né? As chuvas químicas e tudo mais. Então, quanto mais apaixonados pela água nós tivermos no mundo, mais defensores e mais criadores de soluções para os problemas da água a gente vai ter também, né? E tem também a questão da inteligência na conectividade, que é um outro ponto que a gente está fazendo através da construção de uma real comunidade. A gente não está produzindo conteúdo digital para manter as pessoas isoladas, é ao contrário, é para possibilitar que elas se conectem cada vez mais. E também a gente vai ter os legends, old school, né? Pessoas conectadas ao oceano de antigamente, que estão a cada vez mais, com a digitalização se afastando da indústria, a gente vai reintegrar todas essas pessoas em diferentes business, através dessa real comunidade que está sendo já construída. Então, um outro ponto importante do nosso projeto são SDGs, que é um termo muito importante, global agora, que significa o SDG, Sustainable Development Goals. São Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Cada projeto pode ter diferentes números, diferentes quantidades de SDGs. Eu convido todo mundo que está assistindo a esse conteúdo para ir lá no Google e digitar SDG, Sustainability, e vocês vão ver do que se trata. Os projetos estão sendo selecionados com pré-requisitos a partir de agora, para passar por determinados grants e financiamentos e conquistar recursos para realizar projetos, você tem que ter pelo menos um SDGs. O nosso projeto tem essa lista toda aí, e vocês vão poder entender muito mais quais são os outros. Tem vários tipos de SDGs, né? Pode ser com relação à alimentação, pode ser com relação à educação, pode ser com relação a diferentes verticais de business, mas sempre voltados para a sustentabilidade. Não existe mais aqui na Europa, de que eu conheça, financiamento para projetos que não tenham pelo menos um SDG, pelo menos um objetivo de sustentabilidade. Pode ser, inclusive, só na gestão da sua equipe, de zero lixo, por exemplo, né? Então, esse aqui é um convite muito importante para fazer para vocês, que é entender melhor como usar estrategicamente os SDGs na composição dos projetos, sejam eles de realidade virtual ou não, sejam eles imersivos ou não, mas no metaverso, todo mundo já sabe o que significa SDG, aqui na Europa, pelo menos. Então, algo muito importante também que eu tenho que falar antes da gente terminar essa conversa aqui, é que 8 milhões de toneladas de plástico vão todo ano para o oceano. 8 milhões de toneladas de plástico vão todo ano para o oceano. Eu tinha que repetir, porque essa quantidade é ainda inaceitável. Então, através do game, a gente vai estar conectando reais situações onde existem praias que precisam ser limpas, já tem ONGs fazendo essa limpeza, e os NFTs vão possibilitar que a gente crie, que a gente, de forma criativa, inteligente e estratégica, crie funcionalidade para os tokens, porque
a funcionalidade ela ainda não está acontecendo para os NFTs. Todo mundo está falando muito de NFT, mas a forma como eles vão ser aplicados concretamente e conectando SDGs é realmente uma grande estratégia para quem quer conseguir conquistar espaço no mercado. Fazendo um complemento ao que você falou sobre essa questão, né, de NFT, ou até mesmo de cripto, né, blockchain no geral, é importante que a gente tenha lastro disso, né, então é importante que a gente tenha realmente algo que assegure aquela entrega, não dá para ser só protocolo pelo protocolo, então a gente tem que ter algo que gere algum tipo de impacto, e aí é interessante porque gera-se um recorte de impacto positivo, e que isso possa agregar algum valor mais do que simplesmente, né, um registro no blockchain. Então, acho que é um ponto bem interessante, isso é algo que a gente vem discutindo aqui, né, no ecossistema bastante, de como que a gente pode lastrear, né, os tokens, né, os processos NFTs, né, ou até mesmo criptoativos, em algo realmente físico, alguma coisa que tenha carga de energia, alguma coisa que realmente possa dar peso para isso, né? Bem bacana esse recorte, bem bacana assim você plantar essa sementinha também, né? De que as pessoas possam se conectar. Eu acho que é válido essa apresentação muito mais do que o projeto, né? Mas assim todo o panorama que você está apresentando para a gente, né? De como que você pensa, de como que você defende, como que isso está sendo visto lá fora, de como que está o mercado. Muito bom. Pode continuar, Priscila. Estou adorando e estou super inspirado. Porque o NFT, poxa, você vai comprar um barco numa casa, num game. Mas e aí? Quem é que vai se beneficiar disso? Qual é o benefício real de se gastar esse dinheiro? Né? A gente pode ir muito mais longe com isso. Existem barcos que estão sendo construídos com materiais que são recuperados de praia. Então, essas ONGs, elas podem ser nutridas com percentuais dessas movimentações desses in-app purchases, essas compras que são feitas nesses conteúdos que vão para o metaverso, nesses conteúdos imersivos, seja game ou não, né? A conexão inteligente para o usuário ser educado sobre aquela consumação que ele está fazendo, aquele consumo, perdão, que ele está fazendo, né? Então, a ideia da gente é conectar o real mercado que já existe, que precisa de suporte, com o novo mercado que a gente está criando. Então, enquanto vai ter um jogador que vai comprar um barco em NFT, por exemplo, aquele barco ele vai estar ajudando, ele vai estar financiando aquela ONG, aquela ONG que está catando plástico na praia, lá em Porto Rico, por que não? Né? Então, a conexão inteligente de tokens e a possibilidade também, depois que a gente, porque a ideia, como eu disse anteriormente, é que a gente lança esse game como um exemplo, mas a plataforma vai estar disponível para que outros projetos possam ser prototipados. E a tokenization, não sei como dizer isso em português, mas a criação de novos NFTs através de ideias que o próprio usuário tenha, né? O PowerPoint dos NFTs, vamos dizer assim, né? Então, isso também vai levar mais tempo para ser desenvolvido, porque a gente precisa do mercado, a gente precisa que todo mundo esteja junto para criar essas ferramentas, né? Porque uma ferramenta sozinha, ela não funciona bem no metaverso. O metaverso, por si só, né? Vocês já devem saber, é um conceito de comunidade. Vamos em frente. Aqui é onde a gente pretende chegar e como que a gente pretende chegar, é o nosso mapa, né, de ações. A gente está na parte de prototipagem, a gente vai começar a distribuição com o Oculus Quest, ou seja lá como ele vai se chamar em 2023, né? Porque eles são eles são o fabricante que mais tem usuários unificados num só óculos, e depois a gente vai passar através de updates para outros fabricantes, PlayStation VR, HTC, e aí depois que a gente tiver o feedback de todos esses consumidores, vamos chamar assim, normais, né? Consumidores do sofá da casa, a gente vai fazer melhorações no nosso game, no nosso software, e aí a gente vai para a Health Tech, que é uma indústria que precisa muito de ideias criativas para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão em confinamento hospitalar, né? Eles têm conteúdos para treinamentos de novos médicos, mas que não são feitos por artistas, né? São feitos por engenheiros. Não, estou longe aqui de fazer uma crítica negativa, não. Eu estou fazendo aqui
um convite para que os artistas e criadores XR batam na porta da indústria tecnológica e de inovação de saúde, aqui na Suíça, por exemplo, que precisa de muito conteúdo, eles têm bastante capital para ser investido, mas não tem projeto suficiente, ou pelo menos não projeto suficiente que tenha um bom modelo de negócios que possa seduzi-los. Então, esse está sendo o nosso caminho disruptivo a nível do modelo de negócios também para captação de recursos, né? Porque a Suíça não é um país que tenha muitos fundos para cultura e diversão, por exemplo, mas tem bastante para saúde, para bem-estar e para inovação tecnológica. Então, foi esse caminho que a gente desenhou para chegar até aqui onde nós estamos, e vamos também desenvolver a nossa própria prancha de surf, que vai ser conectada. Então, nós vamos passar de software para software e hardware, né? E aí a gente vai ter aí no MedTech, para quem não sabe, para quem não está familiarizado com o termo MedTech, é a medicina tecnológica e a fabricação de aparelhos e equipamentos que ajudam as pessoas e os médicos a tratarem os pacientes. Então, a ideia é de que o surf passe a ser um tratamento de saúde através desse equipamento que a gente já começou a desenvolver com doçura, vamos dizer assim, nas universidades. A gente ainda está conversando com diferentes universidades, inclusive estamos a postos aqui, se você é de alguma universidade, algum centro de pesquisa, a gente tem diferentes verticais de pesquisas em desenvolvimento, tanto para cryptocurrency, como para NFT, como engenharia, e por aí vai, né? A gente conversa melhor sobre isso depois, ou talvez o Flávio, se tiver alguma pergunta. E é isso, esse é o meu contato, estou ali acessível em inglês, francês, português e J, que é uma língua indígena também que eu aprendi no Brasil. Esse é o QR Code que vai para o meu LinkedIn, mas também estou no Instagram com a nossa comunidade de real apaixonados por oceano, que estão prontos para jogar o game. Estamos buscando suporte, investidores, parcerias e pessoas que sintam que podem ajudar de alguma forma ou ser ajudados por nós. A gente está aqui para construir junto o que a gente já sabe que não tem volta, vai funcionar, e daqui 10 anos todo mundo já vai estar aí rindo dos medos que existem hoje, né? Muita gente fala, eu nunca vou no metaverso, mas a pessoa, enquanto está falando isso, está usando, está segurando seu telefone, né? Está segurando seu iPhone. Qual é a primeira coisa que as pessoas fazem quando acordam? Elas vão para o telefone. Elas podem meditar, mas elas vão usar o som da meditação guiada do telefone. Então, quer dizer, o metaverso ele já está na nossa cultura. Ele só precisa de mais tempo de construção tecnológica, construção ética. Nós já estamos trabalhando muito para chegar nesse ponto. E é isso, estamos aqui prontos para o que der e vier, para ondas grandes. Bacana, Priscila. Obrigado. Estou nessa lista, e bom que você já compartilhou aí o QR Code do seu LinkedIn, então as pessoas podem se conectar com você. Então é isso. Agradeço muito, imensamente, foi bem inspirador. E a última palavra para o pessoal, só para a gente deixar um tchau. Olha, eu realmente acredito que a tecnologia possa rehumanizar as pessoas. Eu tenho trabalhado muito por isso. Nós estamos aqui já a prática disso. Se você tiver dúvida sobre a ordem de fazer as coisas para desenvolver o seu projeto, o storytelling da sua história em realidade virtual que você quer levar para o metaverso, pode conversar comigo, não sei se vou conseguir responder na hora, mas estou sempre pronta para isso, enviar links de eventos interessantes, porque tem muita gente conversando legal sobre esse assunto, e às vezes só mudar a ordem em que as coisas acontecem na tua história podem impactar de forma muito mais interessante o investidor que vai viabilizar o seu projeto. Então, é isso, acho que surf é um símbolo muito interessante, né? Eu surfo, sim, e o surf me trouxe uma vida de melhor qualidade a nível de gestão das emoções, nas minhas relações, e é isso que esse projeto quer oferecer, e isso também vai para as relações de business. A gente quer acolher, mas a gente também quer ser acolhido, então se você tiver interesse que a gente compartilhe as nossas experiências nas suas entidades, estamos aí também, e aqui na Suíça, se houver algo que a gente possa fazer, estamos aqui. Obrigada. Maravilha, muito obrigado, Priscila. Beijo, ficamos em contato.
Gente, obrigado. Tchau, tchau.